Fala galera, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês nessa hora, né? E que a gente possa ser conduzido pelo Santo Espírito durante esse dia, esta hora, em todos os momentos da nossa vida. Para quem chegou agora pela primeira vez, né? Eu me chamo Lucas, esse é o podcast Jovem Cristão. E estamos, né, nos últimos episódios aí, trabalhando sobre o tema dos frutos do Espírito Santo. No episódio anterior a gente comentou sobre a alegria, né? E antes também, né, a gente falou sobre o fruto da caridade. Hoje nós vamos falar sobre o fruto da paz. Bom, para recordar também, a gente está falando, nesse primeiro momento, dividindo os frutos do Espírito Santo em 3 grupos, de acordo com a divisão sugerida por Santo Tomás de Aquino. Estamos agora no primeiro grupo, que é os frutos que dizem respeito à vida interior. Então, bora lá? Bom, para começar, queria convidar vocês a rezar comigo, de uma forma diferente nessa hora, para que o Espírito Santo possa nos conduzir, né? Para que a sua força venha nos ajudar a entender melhor aquilo que é a vontade dele na nossa vida, no nosso dia a dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então vamos lá? Bom, o fruto da paz do Espírito Santo, né? Ele, enquanto fruto, ele nos concede a graça da tranquilidade, mesmo no meio das dificuldades, das tribulações. E ele também consegue tirar do nosso coração o medo e facilitando para que a gente possa ficar em silêncio para poder ouvir a voz de Deus. Esse fruto, ele vem de encontro, né, à nossa vida, para que a gente possa até mesmo enfrentar as batalhas exteriores, né? Eu até lembro, né, que Santo Inácio de Loyola, ele até ensina que é possível, até mesmo em meio aos barulhos, às dificuldades, rezar. Mas para isso precisa da graça de Deus, precisa do Espírito Santo. E diz de um grau, né, diferenciado, né, na vida interior para a pessoa dar conta disso. Porque quando a gente está começando a rezar, aprendendo a rezar, muitas vezes a gente vai pela impaciência, né? Quando vem um barulho, a gente até fica bravo, dá até vontade, até na hora de levantar e brigar com os outros que estão fazendo barulho, para a gente conseguir rezar. Mas quando a gente deixa que o Espírito Santo conduza a nossa alma, a gente pede para o Espírito Santo, aquele barulho pode parecer até como se fosse uma música de fundo. Não vai incomodar. E Santo Inácio de Loyola, ele nos ensina a rezar até mesmo com barulho. Eu fazia os exercícios espirituais, né, uns anos atrás, e lá, num dos grupos que eu estava participando, eles falaram assim, que pode ser que às vezes a gente está lá no rezando, aí tem um barulho de gente fazendo obra do lado. E mesmo com aquele barulho da obra, pode atrapalhar a gente naquele momento nosso de oração. Mas a gente pode fazer diferente, a gente pode rezar naquela intenção. Reza por aqueles que estão trabalhando, né? Lá na obra, pelo serviço dele, pelo ganha-pão deles, para que eles consigam trabalho, consigam alimentar suas famílias, cuidar de tudo. Então assim a gente acolhe o barulho, acolhe aquela situação, na nossa oração entrega nas mãos de Deus, né? Então é nesse sentido. E quando eu estava escrevendo esse roteiro,
eu lembrei daquele meme, né? Do cachorrinho bem tranquilo tomando chá, enquanto tava acontecendo um incêndio, um caos em volta. Então, é basicamente isso. Nosso Senhor Jesus Cristo, ele disse, né, lá em João, capítulo 14, no versículo 27, deixo-vos a paz, minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo dá. A paz de Jesus, ela não vem como o mundo dá. Às vezes a gente acha que a paz é a ausência de dificuldade, é a ausência de problemas, é a ausência de tudo. É quando a gente está quieto num quarto onde é tão bem isolado que não tem barulho nenhum. Isso não é paz. A paz é algo interior, né? E essa paz de Jesus, ela não é a perca total do senso de urgência, né? O senso de urgência é esse senso de que, tipo assim, tem coisa que eu tenho que fazer agora, tem coisa que eu tenho que fazer hoje. Quando acontece alguma situação, tem que cuidar, tem que resolver agora, e não deixar para depois. A paz não é essa ausência disso, mas sim a confiança que Deus ele nos dá, de que Deus está cuidando de tudo, de que a gente precisa de tomar a decisão com a ajuda dele, né? De rezar e dar conta, né? De fazer aquilo que a gente precisa fazer. Então, vamos lá. Por exemplo, né? Teve um dia, e eu falo do meu erro, né? Que eu tava passeando, né? Junto com minha família. E o meu pai, ele foi caçar nadar, né? A gente tava passeando de barco. Aí tinha um ponto do mar, né? Que era um pouco mais, como é que se diz, né? Um pouquinho mais fundo, mas não tão fundo, era bom pra nadar, era mais tranquilo. Aí meu pai foi pular lá dentro. Meu pai sabia nadar, ele aprendeu a nadar de criança, no rio, por aí vai. Só que na hora, ele não estava acostumado, né? Ali naquele local. Ele afundou e subiu, né? Na hora que ele subiu, ele não estava conseguindo nadar, ele começou a ficar preocupado, desesperado. Eu, naquela ocasião, eu pensei assim, eu não vou afobar ninguém, nem, tipo, fazer com que as pessoas voltem a olhar pro meu pai para não deixar ele passar vergonha. Aí eu procurei alguém para algum lugar para poder pegar um espaguete, alguma coisa assim, não achei nada. Aí eu fui lá e procurei falar com o moço que estava cuidando, né, da embarcação para ajudar ele. Aí ele foi lá e ajudou meu pai. Meu pai ficou bravo comigo porque falou que eu não era para me ter corrido lá para poder ajudar ele mais rápido e por aí vai. Mas eu pensei por um lado, né, tipo, em não afobar. Mas podia ter acontecido algo pior. Então naquela hora eu não tive senso de urgência. Graças a Deus não aconteceu nada de grave, nada assim. Mas às vezes, né, é necessário a gente ter esse senso de urgência. Às vezes é necessário a gente agir com mais pressa. Eu reconheço que naquele dia eu fui devagar, né? Eu podia ter ido mais rápido. Então é isso. Então, a paz de Deus, a paz de Cristo, é diferente da paz do mundo. Porque a paz do mundo, ela acaba por ignorar a dificuldade, acaba por considerar que, tipo, tudo pode ser resolvido como se fosse num passe de mágica e elas desaparecem. Mas na vida não é assim. E acaba que no final das contas corre risco de a gente acabar deixando problemas acumulados para depois, como se fosse um guarda-roupa, né? Vai pegando tudo aquilo, montando lá dentro. Aí na hora que vai precisar de abrir, cai tudo em cima da gente. A paz de Cristo não é isso, não é deixar para depois os problemas, mas sim buscar
com Ele, a ajuda para resolver aquilo. E se precisar de ser rápido, Deus vai ajudar a gente a ser rápido. E a paz de Jesus, nesse sentido, ela não engana a gente. Ela é verdadeira. A paz do mundo pode enganar no sentido de não, parece que não está tendo problema nenhum. Depois aconteceu tanta coisa que aí complica, né? E a gente sabe que a gente precisa fazer a nossa parte. E que também a gente sabe, né, que a gente não pode fazer sozinho, né, tudo. Então por isso que a gente confia em Jesus. Que Jesus está com a gente, que o Espírito Santo nos ilumina, desde que a gente abra o nosso coração para que Ele haja, né? Então nesse sentido, para a gente alcançar a paz de Cristo, a gente precisa de quê? Pedir ajuda. Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que a paz é a perfeição da alegria. E assim, a gente une o fruto da alegria com esse fruto da paz. E como a gente tinha falado sobre a paz, né, sobre a alegria da semana passada, né, do episódio anterior, no caso, a alegria é aquela alegria verdadeira que nos leva a louvar a Deus até mesmo em meio às dificuldades. E essa alegria, na sua perfeição, a alegria de louvar a Deus, de confiar em Deus, ela traz essa paz dentro da gente. E aí, Santo Tomás de Aquino, ele vai dizer que a paz, enquanto perfeição da alegria, essa perfeição se aplica de duas formas. Primeiro, quanto à tranquila libertação das perturbações exteriores, ou seja, né, porque ela não pode gozar perfeitamente do bem-amado, que não pode gozar perfeitamente do bem-amado quem sofre perturbação exterior no gozo do mesmo. Ou seja, de certa forma, né, quem sofre a perturbação do exterior, ela não consegue aproveitar bem aquilo que ama, aquilo que acolhe. Então, nesse sentido, quando a gente não deixa que a paz, né, não pede ao fruto da paz do Espírito Santo a nossa vida, no nosso momento de oração, as coisas em volta vão nos atrapalhar a rezar. E aí, por isso, o coração que é perfeitamente pacificado, ou seja, tomado pela paz, num gozo, por nada pode ser molestado, pois considera tudo mais como quase que não existisse. Ou seja, quando a paz toma o nosso coração, as coisas em volta diminuem o barulho. E nada nos atrapalha, nada nos fere, nada nos incomoda, ainda que os problemas continuem ali, ainda que os barulhos continuem ali, né? E aí, o Santo Tomás, ele vai continuar dizendo que por onde, diz a Escritura, lá em Salmo 118 e o 165, né? Vai dizer assim: gozam minha paz, os que amam a tua lei, e não há para ele tropeço. E por não serem perturbados, né, por causas exteriores, ao ponto de não gozarem de Deus. Ou seja, o que quer dizer isso? Quando a pessoa, né, não ama a lei de Deus, não goza da paz, ela pode tropicar, ela pode cair. Mas quem ama a Deus, pede ajuda dele, confia nele, pode gozar da paz dele e com a ajuda de Deus não tropeçam, não caem, né? Então, é isso. E o segundo ponto vai dizer assim, que quanto à satisfação do desejo volúvel, pois não gozamos suficientemente quanto não nos satisfaz o objeto do nosso gozo.
Então, ora, ambos esses casos implicam paz, de modo que não sejam perturbados pelas causas externas e descansemos os nossos desejos num só objeto, por onde, em terceiro lugar, é enumerada a paz, depois da caridade e da alegria. Isso a gente encontra lá na Suma Teológica, na prima par, secunda, Tratado do Espírito Santo, questão 70, artigo 3. Mas aí, voltando nesse ponto, quanto à satisfação do desejo volúvel, a gente não goza suficiente, né? Quando não nos satisfaz o objeto do nosso gozo, a gente considera assim, o objeto do nosso gozo, o objeto do nosso desejo, se a gente colocar isso em Deus, e Deus é o meu desejo, eu quero Deus, eu desejo a Deus, com Deus eu vou encontrar a paz. Mas quando dentro do meu coração tem várias vozes que puxam para o desejo de outras coisas, eu não quero a Deus, eu quero aquilo que Deus pode me dar, ou eu quero estar aqui e ao mesmo tempo quero estar naquela festa, quero estar em outro lugar. Quando isso acaba sendo, como se diz, né? Muito móvel, muda toda hora, aí eu não encontro a paz. Eu não gozo da paz, eu não aproveito daquilo. Mas quando eu tenho a determinação, eu quero a Deus, mas eu sei que dentro de mim tem a voz que deseja outras coisas, quando eu luto contra essa voz, colocando essa intenção nas mãos de Deus, falo assim, Deus, eu não queria estar aqui hoje, mas eu estou porque eu querer estar na tua presença, eu quero querer te desejar, quero querer fazer esse momento de oração, porque eu sei que é para o meu bem, que eu sei que é para minha santificação. Aí a obra de Deus se manifesta. Isso me fez lembrar do caso, né, de Santa Teresinha do Menino Jesus, que por obrigação tinham que fazer um momento de adoração, né, diante de Jesus, né? As freiras têm esse costume. E aí, certa vez, Teresinha, ela sem vontade de ir para a Capela do Santíssimo, ela estava lá sentada. Aí, passando o tempo, foi olhando, olhou para a parede. A parede era aquela parede sem, como se diz, né? Sem reboco. Ela era que dá para ver os tijolos. Ela começou a contar os tijolos. E ficou lá na presença de Jesus até o tempo passar. E aí Jesus, em um outro momento de uma oração, ela perguntou para ele, Mestre, Senhor, quando foi que eu mais te agradei? E Jesus disse, foi naquele dia que você esteve na minha presença, até mesmo sem vontade, e começou a contar os tijolinhos, estando ali comigo, me fazendo companhia. Então, quando a gente faz o nosso esforço na nossa parte humana de lutar contra, né, aquilo que nos leva a querer estar em outro lugar e não na presença de Deus, por querer amar a Deus, por decisão de amar a Deus, Deus, ele vem com sua ajuda e vai manifestar em nossa alma a paz. Mas se o objeto da nossa vontade, do nosso desejo for outra coisa, for outras coisas, né, misturadas, diversas coisas, a gente não vai encontrar paz. A gente vai procurar, igual como diz, né, atirando para todo quanto é lado. Então, a gente não vai encontrar essa paz. Então é preciso da ajuda do Espírito Santo para nos orientar, é claro, ele nos inspira, mas tem a parte do nosso esforço. Do nosso esforço, né? E como a gente até comentou lá sobre o fruto da alegria, que os frutos, eles são produzidos, né? E para ser produzidos para uma planta, precisa da planta ser cultivada. Principalmente planta frutífera, né? Que a gente vai cultivá-la para que a gente consiga ter o benefício daquela planta. Então, da mesma forma para a gente alcançar os frutos do Espírito Santo, a gente precisa de fazer o nosso esforço também, né? E eu garanto para vocês, não é fácil não. Talvez para um ou outro, algumas atividades sejam mais fáceis, mas para nosso processo de buscar a Deus, de viver, né,
com Deus, a gente vai se deparar com situações que a gente não queria viver, que a gente não gosta. Vai se deparar até com as nossas dificuldades e limitações. Então, vai ter sofrimento, vai ter dor, vai ter dificuldade. Mas como a gente aprendeu também de Nossa Senhora de Fátima, e até mesmo Santa Teresinha e tantos outros santos, quando a gente passar por essa dificuldade, por exemplo, de estar ali para rezar, por obrigação sim, né? Você sabe que aquilo é pro teu bem, eu quero estar ali para rezar, mas ao mesmo tempo eu não quero. Quando a gente passa por esse sofrimento, a gente pode oferecer esse sofrimento a Deus, pelas almas do purgatório, pela sua própria santificação, como penitência mesmo, né? E isso pode se tornar cruz, e cruz nos santifica, né? Então, pode tirar um bem desse ato, né? E tornando até mesmo essa ação, essa dificuldade, em graça diante de Deus, né? Então, para Deus, né, tudo pode ser aproveitado, de certa forma. A gente pode dizer assim. Porque, por exemplo, vamos lá, voltando para a ordem na natureza. A comida, né, a planta, né, que produz o fruto, por exemplo, ele protege, né, as sementes, por mais que ele serve de alimento para as outras plantas, para as outras pessoas, para os outros animais, para os animais. A parte daquilo que não é consumida, que cai no chão, né, a semente, ela serve também para proteger a semente, e quando está no chão, serve para ajudar a terra também, para produzir, para aquela semente germinar e sair a nova planta, como também para alimentar os fungos, né, no chão, os outros animais, os insetos e por aí vai. Então, tem uma ordem natural e tudo é reaproveitado de certa forma, tudo é aproveitado. Então, até mesmo nossa dor, o nosso sofrimento, essas dificuldadezinhas que a gente encontra, esses sacrifícios que a gente faz por amor a Deus, também pode produzir graça, né? Pode servir para o nosso bem. Bom, Santo Agostinho, ele vai definir a paz como a tranquilidade que dá ordem. O que quer dizer isso? A gente pode pensar que a paz é como se fosse uma bacia que tivesse água turva, né? Barrenta. E quando a gente movimenta essa bacia, a água fica mais suja, né? O barro, ele não vai para o fundo, ele não decanta, movimenta, sobe tudo. Mais ainda. E quando a gente para essa bacia, deixa ela parada, sem movimentar ela, aos poucos aquela sujeira vai decantando, vai indo para o fundo, né? A gente começa a enxergar um pouco melhor o que tem nessa água, né? E aí, a gente poderia entender isso como seria para parar para escutar Deus. E Deus, ele vai decantando essa sujeira, ele vai dando ordem. A paz, ela dá essa ordem. Então, é isso. E quando a caridade, estamos sempre na presença de Deus, certo? Assim, tudo aquilo que a gente faz é ordenado por Ele, colocado em ordem por Ele. E o aproveitamento, né, o deleite de querer fazer tudo o que Deus quer, tudo por amor a Deus, é a nossa alegria. Então, fruto da alegria, né? Fruto da caridade. A caridade, nesse sentido também, ela tem, portanto, o efeito ordenante, ou seja, ela traz ordem. Quando eu amo a Deus em primeiro lugar, por amor a Deus eu faço as coisas, eu reordeno. Tanto que a forma para a gente conseguir vencer os pecados, da gente se santificar, é sempre essa. Qual que é o primeiro mandamento que a gente tem que buscar de toda a força de cumprir? O primeiro, amar a Deus acima de tudo, sobre todas as coisas, com toda a força, com todo entendimento, toda a vontade. Só assim, com o amor de Deus, a gente vai ter capacidade de conseguir amar de verdade nosso próximo, nosso irmão. Então, o amor a Deus, amando a Deus, eu acolho o amor de Deus. E acolhendo o amor de Deus, Ele vai reordenando a minha vida.
ele vai me dando a paz que dá essa ordem, né? E aí, quando tudo na alma está ordenado para Deus, aí sim a gente tem repouso e serenidade dentro do nosso coração, serenidade interior. E aí mesmo no meio do caos, a alma que ama perfeitamente a Deus permanece em repouso, permanece descansando em Deus, continua confiando, né? Por isso, tem aquela famosa citação, né, das Confissões de Santo Agostinho, que diz, né, fizeste-nos para vós, e o nosso coração, ele está inquieto enquanto não repousa em vós. Aqui não se trata aqui de uma sensação externa, né? Mas sim da suavidade interior que Jesus mencionou para os seus apóstolos. Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, e não como o mundo dá, mas como eu a dou, né? Então, é Jesus a própria paz e suavidade da nossa alma. Podemos aqui também considerar sobre a paz um outro ponto, né? No Catecismo da Igreja Católica, né? Lá nos parágrafos 2302, né? 2302, fica mais fácil, né? Até uns 2304 e por aí vai. Ele vai falando sobre paz. E aí, vai dizer assim, que a paz, ela não é só a ausência da guerra também. Não se limita a assegurar o equilíbrio das forças adversas. Ela não é possível na Terra sem a salvaguarda dos bens das pessoas, a livre comunicação entre os seres humanos, o respeito pela dignidade das pessoas e dos povos e a prática assídua da fraternidade. A paz, ela é a tranquilidade da ordem e obra da justiça, como a gente encontra lá em Isaías 32, versículo 17. E é efeito da caridade, ou seja, vem da caridade a paz. E aí, por isso, onde tem o amor de Deus, tem a paz de Deus vai reinar. E onde o amor de Deus é aplicado na vida, o amar com o amor de Deus, aí a paz é alcançada. Então, os que, renunciando à ação violenta e sangrenta, recorrem a meios de defesa ao alcance dos mais fracos, para a salvaguarda dos direitos humanos, dão testemunho da caridade evangélica, desde que o façam sem lesar os direitos e as obrigações dos outros homens e das sociedades, e atestam legitimamente a gravidade dos riscos físicos e morais do recurso à violência, com as suas ruínas e mortes. Isso aí a gente também encontra no Catecismo da Igreja Católica, lá no parágrafo 2306, ou seja, 2306. E aí, nesse sentido, nós enquanto cristãos, por amor a Deus, a gente ama o próximo, e por amor ao próximo a gente busca ser pacífico e ser pacificador. Pacificar a nossa alma e também buscar a paz. Pacificar os outros, né? E nosso Senhor Jesus Cristo, ele elogia quem é pacificador. Bem-aventurados os obreiros da paz. E aí, para pacificar, precisa ser pacificado por Jesus. Precisa deixar que Jesus haja dentro do nosso coração, também trazendo a paz. E assim a gente vai aprendendo com ele a ser obreiro da paz, a fazer a paz, né? E se a gente busca imitar Jesus Cristo, a gente também busca ser pacífico e buscar ajudar as outras pessoas a terem paz. É por isso, por exemplo, que nós católicos, né, principalmente, né, o Vaticano, né, o Papa, ele toma a decisão de
de reconhecer todos os lados, os direitos e os deveres. E tanto que muitas vezes os nossos papas, eles buscam, no meio da situação das guerras, ser ponte para reconciliação entre aqueles que estão promovendo as guerras. E o nosso Papa, ele, no atual, né, o Papa Leão XIV, ele tem pedido para que a gente reze pelo fim das guerras, reze por essa paz no mundo, por essa pacificação, né? E aqui a gente tem que entender um ponto também que é complicado, que existem diversas versões sobre Jesus Cristo. Versões que eu falo assim, visões diferentes, fragmentadas, tanto na visão popular, né, quanto de interpretações diversas sobre a palavra de Deus, e que infelizmente também muitas pessoas acabam usando parte da Bíblia, misturam com suas próprias visões de Cristo, muitas vezes até promovendo uma imagem diferente de quem realmente é Jesus Cristo. E aí por isso que é muito importante a gente buscar Jesus Cristo de verdade, não fragmentando, né? Não nos fragmentos, mas no contrário, no contato mais próximo. Então, e nesse contato mais próximo, como que a gente consegue? Por meio da palavra, dos ensinamentos da igreja também. Então a gente precisa não só ficar por conta só daquilo que a gente ouviu falar indiretamente sobre Jesus. A gente tem que conhecer Jesus na prática. Então daí que entra a leitura da palavra de Deus, né? Principalmente dos evangelhos, né? De início. E aí, nisso a gente pode incluir, né? A forma de rezar a palavra de Deus. A liturgia diária. Todo dia a igreja nos dá algumas leituras para a gente rezar todo mundo junto. Se você pode até participar da Santa Missa, você vai conseguir participar dessas leituras, né? Todos os dias. E aí junto com as homilias, né? Dos padres, diáconos, nossos bispos, que vão nos ajudando a interpretar melhor o Evangelho, as leituras, né? E assim a gente vai conhecendo melhor Jesus Cristo e com a nossa experiência também, não só pelo ouvir falar, mas a gente precisa de rezar, a gente precisa de ler a palavra de Deus e também a gente precisa dos sacramentos, porque por meio dos sacramentos o Espírito Santo age. Você que é batizado só tem o Espírito Santo porque ele foi te concedido por meio do seu batismo. Se você foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o Espírito Santo está agindo dentro do teu coração. Ele age aí. Então é preciso deixar que Deus nos encontre, nos conduza. E o Espírito Santo ele produz em nossa alma a união, né? E para além disso, né, da leitura, da oração, da participação, né, da liturgia a nível comunitário, né, na Santa Missa, né, leitura da liturgia diária e por aí vai, a gente precisa de colocar em prática de verdade aquilo que Jesus nos ensina. E assim, conhecendo Jesus de verdade, a gente vai conseguir imitar ele melhor. E um dos pontos é ser pacificador. E Deus, ele pacifica o nosso coração quando a gente busca ele, né? E se você reconhece que você não tem sido uma pessoa que pacifica, tem provocado até mesmo briga, confusão, ou até mesmo dentro do teu coração cresce muito, grita muito forte, ou até uma sede até mesmo de vingança, um desejo de retribuir o mal que te fizeram com o mal, peça ajuda para Jesus te purificar, curar o teu coração. Busque o sacramento também da confissão. Procura o padre, conversa com ele, pede ajuda. E ele, pela ação do Espírito Santo, né, vai te orientar. E Deus vai te perdoar na confissão. Busque a ajuda de Deus, né? E é o Espírito Santo que nos conduz a isso, né? E assim, né, Deus ele vai ajudando a nossa vida, vai cuidando da gente. Bem-aventurados os obreiros da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Com o fruto da paz, do Espírito Santo da paz, a gente pode levar a paz e assim
sermos reconhecidos como filhos de Deus. Filhos no Filho, que é Jesus Cristo. E quando a gente busca os sacramentos, né, a leitura da palavra de Deus, os ensinamentos da igreja, a prática na vida dessa palavra, a gente vai ter a força da paz de Jesus Cristo dentro da gente, nossa vida. E a gente vai alcançar essa bem-aventurança de sermos obreiros da paz e reconhecidos como filhos de Deus. Para a gente terminar, queria convidar vocês a rezarem comigo um pouquinho, tá bom? Vamos lá? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu vou puxar a oração e vocês repitam comigo. Senhor, Deus da paz, onde falta a tua paz, o inferno se estabelece. Tua paz dentro de nós é doce presença do céu, de céu. O mundo fala de paz, porque sente sua falta. Os homens até fazem guerras para estabelecer a paz. Mas a paz dos homens é apenas a ausência de conflitos. A tua paz é incomparavelmente melhor e mais necessária. Quando o homem tem a tua paz no coração, fica em paz consigo e não quer guerra com ninguém. Só pode promover a paz entre as pessoas quem a tem dentro de si, como um tesouro inviolável. O melhor fruto que pode ser partilhado com todos. Hoje, eu quero viver assim, partilhando a paz. Em nome da paz, farei silenciar o grito da violência, que, vez ou outra, irrompe dentro de mim. Que a paz esteja em minhas palavras e se manifeste em meu modo de agir. E quando este dia ceder lugar para mais uma noite, que eu possa reclinar minha cabeça no travesseiro santo de uma consciência pura, no aconchego de um coração em paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Agostinho, rogai por nós. E é isso, gente. A gente vai ficando por aqui. Se você gostou, curta, comente, compartilhe. Se você quer conversar com a gente, né, tem alguma crítica, ou simplesmente, né, quer partilhar, entre em contato com a gente através das nossas redes sociais, que vão estar aqui na descrição desse episódio. Se você quer aprofundar um pouquinho mais sobre o tema, pegando as referências que a gente usou, né, para poder produzir esse roteiro, também está disponível na descrição desse episódio. E é isso. Reze por nós. A gente vai continuar rezando por vocês. A gente já tem rezado. E que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. Não deixe também de se inscrever para acompanhar nossos próximos episódios, tá bom? E a gente se vê, né, no nosso próximo episódio. Fiquem na paz. Até mais, a paz.